Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa comunidade de oração desta quinta-feira, dia 25 de setembro, dia por excelência, o qual nós voltamos o nosso olhar de modo especial para Jesus presente no sacramento da Eucaristia, na Santíssima Eucaristia. Queremos aqui colocar a nossa vida diante da graça do Senhor, desejosos sempre de que Ele toque a nossa fraqueza, as nossas fragilidades, aquilo que precisa ser transformado em nós, mas que nós também tenhamos uma disposição interior para acolher o seu olhar amoroso, esse olhar sempre compassivo que transforma a nossa existência. No dia de hoje queremos mandar o nosso abraço ao Luiz Eduardo Nascimento, que faz aniversário. Desejo muita saúde, muitas bênçãos, não só a ele, mas todos aqueles que nesse dia comemoram mais um ano de vida. E a você que passa por alguma desventura, por alguma dificuldade, aqui também colocamos no coração amoroso de Deus. O Senhor nunca se cansa de nos acolher e, sobretudo, de nos dar aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada. Vivemos no mundo do movimento e do ruído. Hoje em dia é impossível a gente parar e, não obstante, talvez por isso mesmo sejamos obrigados a procurar o silêncio. Mas um silêncio que não seja tanto externo, porém interno. Um silêncio que imponha o ordenamento de todos os nossos afetos e sentimentos, de nossos pensamentos e inclusive de nossos problemas e preocupações. Silêncio diante de atitudes que podem ferir-nos, diante de palavras não totalmente acertadas, diante de esquecimentos que não esperávamos. Nessas ocasiões, o canto do silêncio, em vez de aumentar a intensidade dos gritos ou a amargura da discussão, será mais benéfico. Esse canto do silêncio só o podem entoar os homens que sabem dominar-se a si mesmos e as circunstâncias em que devem atuar. Sem dúvida alguma, essa é uma das grandes exigências do tempo presente, sabermos silenciar e, sobretudo, sabermos voltar o olhar para dentro de nós mesmos. Nesses últimos meses, a gente tem acompanhado os nossos conselhos aqui das nossas comunidades e como que é difícil a gente observar e como é difícil falar da gente mesmo. Isso aí que a gente tem observado e as nossas lideranças também têm dito, né? Como é difícil às vezes voltar o olhar para dentro de nós e buscar dentro de nós aquela resposta que só nós vamos encontrar e saber, né? Então acho que esse exercício ele é muito válido, pelo menos durante o dia, tirar um momentinho o qual nós podemos silenciar e deixar com que o Senhor fale ao coração nosso. Para a nossa reflexão hoje, meus amados, temos o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo,
porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se ontem Jesus enviava os seus discípulos em missão para anunciar o reino de Deus, para curar os doentes, para ser presença solidária junto ao seu povo, na sequência do Evangelho, nós vemos esta parte onde Herodes busca ver Jesus e se incomoda com o anúncio que é realizado por ele, que é visto como um profeta. O profeta, ele tem uma característica muito importante e muito evidente: denunciar e tocar a realidade do tempo presente à luz daquele que o envia, Deus mesmo. O profeta não fala em nome próprio, o profeta fala em nome de Deus. E justamente por falar em nome de Deus, é que o profeta faz uma escolha muito acertada e muito clara, condizente com aquilo que ele leva, ou seja, escolhe estar ao lado dos mais pobres e dos pequenos. Diferente de Marcos, onde nós encontramos a seguinte pergunta: quem é Jesus? Aqui, o evangelista busca preparar o encontro o qual Jesus terá com Herodes, um encontro que vai ser a consequência do caminho desse anúncio mesmo, aonde Jesus vai anunciando, falando, testemunhando, incomodando também aquelas realidades que necessitam ser transformadas. Só que o fato de Herodes procurar ver Jesus, o fato de Herodes procurar ver Jesus não significa dizer que é uma transformação interior. Herodes se sente ameaçado. A palavra de Deus tem essa característica que por vezes nós também nos sentimos talvez quase como que ameaçados diante do poder que nós achamos que temos. Então, no tempo de hoje, sem dúvida alguma, os poderosos deste mundo ainda tremem diante da denúncia a qual nós somos convidados a realizar. Como homens e mulheres batizados, nós somos profetas, sacerdotes e reis. O que significa dizer que nós também devemos nos comprometer com a realidade que nos cerca. Será que nós temos ido até as últimas consequências pelo Evangelho? Ou será que nós temos colocado outras coisas à frente, muitas vezes somente para conservar aquilo que está diante dos olhos? Valeria a pena a gente pensar e não busquemos simplesmente ver Jesus, mas busquemos que Ele transforme a nossa vida, que Ele nos dê o impulso que nós necessitamos para seguir conforme o seu amor e para ser no mundo, é claro, sinal e presença da sua misericórdia, da sua compaixão e do seu comprometimento com os mais fracos, com os marginalizados do tempo presente. E nesta quinta-feira, às 19 horas, o segundo dia do Tríduo, a celebração eucarística será presidida pelo padre Marcelino na comunidade São Vicente de Paulo. Você é o nosso convidado a participar deste momento, desse itinerário junto à comunidade ali de São Vicente. E continua também no dia de hoje a peregrinação da imagem de Nossa Senhora do Rosário na comunidade do Rosário 1, momento oportuno também para renovarmos a nossa fé. Contamos, é claro, com a sua presença, a presença também de sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você uma excelente quinta-feira e amanhã estaremos aqui novamente para esse nosso momento de reflexão, de louvor e de agradecimento. Um grande abraço e até amanhã. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa,
Eu fugia de mim, de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus.